Tive uma oportunidade de usar esse microfone lá na igreja do bispo Júlio Vertúlio. Quantos conhecem o bispo Júlio Vertúlio aqui? A maioria, ele vai estar na conferência aqui. Só que o cara prega demais, Eu fiquei morrendo de medo de pegar aquele microfone e fazer caca, né? Ainda bem que eu peguei o tradicional, que aí foi tranquilo. Peguei uma palavra lá, nem comparar com as que ele prega, mas pelo menos eu fiz fiasco. Não acertei a testa, não bati em nada, tá certo? Perdi a oportunidade. E o que eu vim falar para você é justamente sobre isso, sobre oportunidades, né? Que, como diz, poderia se chamar até outro título essa mensagem, né? Que eu escutei no Imersão esse final de semana. Poderia ser Cavalo Encilhado Não Passa Duas Vezes, amém? Quantos pegaram essa revelação lá? Quantos estavam no Imersão esse final de semana aí? Meu Deus, quantos estavam no Imersão? Ah, tá. Então, vocês aprenderam lá, dentre várias coisas, que cavalo encilhado não passa duas vezes. Então, o tema da mensagem poderia ser esse, ou poderia ser apenas fique atento às oportunidades que aparecem aí na sua vida, amém? E para isso eu gostaria de ler o texto de Lucas, um livro que eu escrevi, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. Olha o que diz. Quando ia chegando, assim que viu, eu quero a revista atualizada, que é a que eu uso. É ARA, ali, ó. Não a King James. Às vezes não vai mudar nada a versão, mas às vezes tem alguma palavra que... Aí, ó, a galera é rápida, olha só. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chegando em Jerusalém, ele olhou a cidade e chorou. Pode ser só esse texto primeiro aqui. Sabe, gente, Jesus é Deus aqui na terra. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele teve todos os atributos do Senhor, mesmo em carne. A concepção dele não foi uma concepção normal como a que você teve, por exemplo. A concepção dele foi uma concepção do Espírito Santo dentro de uma mulher. Não houve o fator homem, ao ponto que nele não havia pecado. Eu e você já nascemos com a maldade dentro de nós. Jesus Cristo não. Nele não havia maldade, nele não havia nada. Então, quando nós falamos em Jesus, nós temos que encarar que era o próprio Deus pisando aqui na terra. Na identidade de filho, mas pisando aqui na terra. E a Bíblia diz que ele olha para Jerusalém, que significa a cidade de Deus, é como se ele estivesse olhando para você, e ele chorou. E ele chorou porque ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também era homem, e homem tem expectativas, homem tem vontades. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é só Espírito, também tem uma vontade, também tem um sentir. A Bíblia diz que quando nós flertamos com o mundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece até o ponto que nós cantamos a canção aqui, que ele fica com ciúmes de mim e de você. A Bíblia diz que quando você faz coisas erradas, e uma delas é o que a Bíblia estava falando, quando você se deita com uma prostituta, a Bíblia fala sobre isso. Fala assim, como é que você faz um negócio desse? Por um acaso você não sabe que o seu corpo é meu? É templo do Espírito Santo, eu tenho ciúmes de você. Nós temos um Deus que tem ciúmes de nós. Um Deus que nos ama, ou seja, um Deus que nutre expectativas. Quando Deus cria a terra, Adão e Eva, ele faz tudo perfeito, tudo maravilhoso, e ele fala, Adão, legal, ó, show, agora é o seguinte, faz o que tu quiser aí, só eu espero de você que você não coma aquela fruta. Eu espero de você que você catalogue todos os animais aí, diga qual é o nome de cada um. Ou seja, todo relacionamento você tem que entender que é uma via de mão dupla. É impossível dizer, eu querer ser amigo da minha nobre Giesa aqui agora, e só ela faz, só ela me agrada, só ela me elogia, só ela que prepara o café, só ela que me serve. Não existe amizade, não existe relacionamento assim. Pelo menos um relacionamento que dê certo ou que não seja pautado na falsidade. Então, Deus tem expectativa em mim e em você. A Bíblia compara o próprio Criador como um pai que deu uma herança ao filho, e o filho vai e gasta com tudo que tem, prostituição, tudo que não presta, gastou, chegou em festa, chegou no final do seu dinheiro e estava comendo com os porcos, quando não tinha mais dinheiro. Quando esse filho vai voltar, a Bíblia diz que esse pai está na expectativa que o filho voltasse. A Bíblia diz em Hebreus que de nós, que somos cristãos, crentes no Senhor Jesus, ele espera coisas melhores. A Bíblia diz que a alma do Senhor, olha só, a Bíblia diz que ele tem até uma alma, que a alma do Senhor não tem prazer. Então, tem pessoas que Deus está tendo prazer com a vida que ela está levando. E tem pessoas que Deus não está tendo prazer. Então, a Bíblia diz que a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede.
Então, quando a Bíblia diz que Jesus olhou para o seu povo, para a cidade do povo dele, e ele chora, significa que há expectativas que foram frustradas, amém? Quantos estão aqui para não frustrar a expectativa do Senhor em sua vida? Levanta a mão. Então vamos acompanhar esse texto. Aqui me mostra um Deus que está frustrado, com a expectativa dele, caiu por terra, ele chorou e chorou de tristeza. Próximo texto. E dizia, se conhecera por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ele está dizendo, eu estou chorando, vocês não estão satisfazendo a expectativa, aquilo que eu criei vocês para fazer, eu espero coisas melhores, porque vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando, tem coisas que estão ocultas aos seus olhos. Você não enxerga. Todo mundo sabe que a soberba é isso. Não é que a pessoa não enxerga, é que fala para aquela pessoa recusa se ouvir, porque no óculos de vida dela está tudo certo, mas no óculos de vida de quem está de fora vê que está tudo errado. E no óculos de vida de Deus, daqui a pouco vê que os dois estão errados, mas está querendo falar algo, mas aquela pessoa está cega e se nega a ouvir, ela está surda e se nega também a ouvir e ver. Então, você sabe qual que é o ponto que começa a destruição na vida de alguém? É a soberba. Soberba é a mesma coisa que cegueira, quando você verifica na Bíblia. E quando você vê, por exemplo, que Deus vai derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe que a terra virou sal, explodiu, Sodoma e Gomorra. A última coisa que Deus faz naquela terra é deixar todo mundo cego. O alerta de Deus para que uma igreja se arrependa porque ela está pobre, cega e nu. Cegueira, querido, é o último sinal de destruição que pode acontecer na minha e na tua vida. Então Jesus está chorando porque não estão atendendo a expectativa, porque aquele povo está cego, aquele povo não está vendo. A Bíblia diz que Agar, depois que Abraão mandou ela embora com seu filho Ismael, ela caminhava num lugar e ela começou a chorar achando que seu filho ia morrer. E aquele desespero, o choro do menino, chorando, até que Deus abriu os seus olhos, porque a cegueira que ela estava vivendo levaria ela e a casa dela à morte. Deus abre os olhos dela e a Bíblia diz que do lado dela, havia um poço. E ela, através daquele poço, conseguiu sobreviver. Então, por que eu estou explicando isso aqui que a gente vai chegar aonde nós temos que chegar, aonde Deus quer que nós cheguemos essa noite, amém? Então ele chorou, expectativa frustrada, cegueira, e normalmente a cegueira é para você ver não aquilo que não está na sua cidade, mas cegueira é aquilo que está ao seu redor, né? Eu não posso reclamar de não enxergar Dubai, eu não posso reclamar de não enxergar Rio de Janeiro, eu não posso reclamar de enxergar a minha casa agora, eu não posso reclamar porque não está próximo. Então cegueira me remete a coisas próximas. A frustração e expectativa de Jesus é do seu povo, é de quem está próximo. Então eu quero que de tudo que eu estou falando aqui, você vincule a palavra próximo, porque tudo nesse texto tem a ver com próximo. E há um tempo atrás, Deus falou comigo que próximo não é só uma pessoa, próximo também é uma geografia. Então ele viu o seu povo, quem era parte dele. O povo que ele queria juntar com as suas penas, como a galinha junta seus pintinhos. A cegueira dos próximos, você não está vendo o que está ao seu redor. Próximo texto. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão seco. Versículo 44. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Cristo Jesus é chamado da pedra angular. Normalmente aquilo que te alerta também é aquilo que te destrói. E te arrasarão aos teus filhos, não ficará sobre pedra. Aí aqui está o termo que eu queria que você repetisse comigo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, eis a justificativa da destruição. Olha para cá, vou justificar para vocês o que o texto diz acerca da destruição. Claro que nós vimos o choro, claro que nós vimos a cegueira, claro que nós vimos um monte de coisa aqui, mas está aqui a justificativa. Por que é justificativa? Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Você não reconheceu a oportunidade daquele que te visitou, daquele que estava perto de você, daquele que foi do teu lado. Sabe, esses dias numa reunião, eu escutei uma história, até falei, vou pregar sobre isso, e de fato vou. Eu já estava com isso na cabeça, e eu escutei a história, acendeu ainda mais.
Não é a Bíblia que diz, mas a história diz, que Bill Gates estava sentado, sendo entrevistado por uma mulher, uma repórter, e ela falou assim, olha, como é que você se tornou um bilionário? E ele pegou um cheque em branco e entregou para a mulher. E a mulher falou, não, eu não quero. Ele pega o cheque de novo e entrega para a mulher. E a mulher falou, não, eu não quero. Aí ele falou assim, foi exatamente por fatores assim que eu me tornei um bilionário. Ela falou, como assim? Eu não perco a oportunidade. Você acabou de perder a oportunidade de ser a repórter mais rica do mundo e você acabou de jogar fora porque você é uma pessoa que perde oportunidades. Eu conheço um pastor, bastante idade, pastor José Rodrigues. Ele diz que não sai de casa sem dinheiro e sem livro. Porque onde ele vai parar, ele não quer perder a oportunidade no tempo que ele tem para entregar algo a alguém. A Bíblia diz que os dias são maus e nós devemos liberar o nosso tempo a fim de não perdermos oportunidades. Sabe, gente, a partir do momento que você toma conhecimento acerca de algo, você vai ser cobrado por isso. A Bíblia diz que no tempo da ignorância, coisas não serão requeridas de mim e de você. Se você não sabe, está tudo bem você não ter aproveitado a oportunidade. Se você não sabe, está tudo bem você não ter feito. A Bíblia diz lá em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não sabia. O problema, querido, é que o próprio Cristo Jesus, ele conta parábolas nas suas histórias justamente para o povo não entender. Quando você lê lá Mateus 13, a Bíblia diz que ele contou uma parábola e o resumo é, e ninguém entendeu. Ninguém entendeu. E aí ele reúne com os seus 12, e o povo falou, os seus 12 falou assim, Jesus, por que você falou em parábola e ninguém te entendeu? Qual que é a lógica disso? Ele falou assim, eu não falei em parábolas porque vocês tinham que entender. Porque se Jesus falasse normal com o povo e o povo entendesse, o povo não seria mais inocente e seria cobrado daquilo que ouviu. Tanto que quando você vê, quando Jesus comissiona os seus discípulos a pregar de casa em casa, ele diz o seguinte, quem não ouvir vocês, quem não der bola para vocês, Sodoma e Gomorra, o juízo que caiu sobre eles vai ser fichinha em relação ao juízo que vai cair sobre quem não ouviu vocês. Então, quando eu escuto algo, eu já não sou mais um inocente em relação àquilo que eu escuto. E o que eu estou falando aqui, querido, é uma questão de proximidade, é uma questão de expectativa de Deus, é uma questão de cegueira que pode entrar em mim, pode entrar em você, e uma questão de destruição. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento, falta revelação daquilo que está vivendo. E eu vim dizer uma coisa, há muitas oportunidades que eu e você estamos jogando fora por não reconhecer pessoas de Deus, conselhos de Deus, palavras que Deus tem colocado na minha e na tua vida. João Batista, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado, está próximo o reino de Deus. Tem muitas pessoas que Deus colocou do seu lado, mas você não dá a devida importância. Nós somos uma igreja de discipulado. Nós prezamos para poder atender cada pessoa. Às vezes, eu não consigo sentar com todo mundo, o pastor Lucas Pacheco também não, mas nós pegamos agora essa fichinha porque nós queremos, de alguma forma, ser suporte na sua vida. Se você quiser tomar algum café com algum pastor, se você chamar esse número e falar, eu quero tomar um café, vai ter alguém aqui disponível. Nós somos uma igreja do discipulado. Isso, a gente tem sido reconhecido na cidade por isso. E uma coisa que eu me pego aqui pensando é o seguinte, que às vezes, um líder de um clã, ou alguém que discipula alguém, dá um conselho, é boca de Deus a alguém. Está vendo a expectativa, chora por aquela pessoa. Vai lá e dá um conselho. E não resolve. E aí aquela pessoa vem conversar comigo, pastor, eu falo a mesma coisa. E aí resolve. Aí ela escuta. É igual na sua casa, tem alguém lá que pega e fala lá um negócio, pá, sei o quê, não escuta. Aí vem o cara de fora e fala um negócio, agora eu vou mudar, tal. Mas, rapaz, eu falava isso. Você percebe, meu irmão, que a cegueira está aí, Deus estava usando a mula do teu lado, o cara do teu lado, a pessoa do teu lado. Mas fique em paz, porque isso acontece comigo também. Há um tempo atrás, eu separei 2 pessoas, isso agora na última vez que o pastor... Quantos conhecem o pastor Vitor Hugo aí, o profeta Vitor Hugo? Eu separei 2 pessoas aqui e eu chamei a atenção das 2 pessoas numa área específica. Eu falei, isso aqui, cara, tá. Só que como são pessoas que são próximas a mim, em relativo a 2 assuntos, não vou citar o nome dos 2 santos, né?
Quando o Vitor Hugo chegou lá, sei lá, fibra ótica, baixou o negócio, exatamente o que eu tinha falado lá, ele, pum, bateu no cara e agora eu vou mudar. E aí na mesa, os dois estavam, falei, não, aí é brincadeira. Falei, é brincadeira um negócio desse. Vocês dois aqui, o que eu falava? O que eu falava? Falei, pastor, desculpa. Eu falei assim, não, gente. Falei assim, está do teu lado, presta atenção. Então a gente vive perdendo a oportunidade, tem coisas do nosso lado. Sabe, gente, ninguém, não sei se você sabe, mas essa mensagem aqui, claro que você não sabe o que eu vou falar agora, quem fez o esboço dela foi o Lipão. Foi o Lipão que está lá atrás, ó. Salve de palmas a Deus pelo Lipão. Ontem eu fui pregar numa igreja lá em Xaxim, pregador internacional, né? Que fala para vocês aqui. E na volta eu falei para o Lipão, amanhã tem que fazer uma palavra lá, que eu estou com o negócio na cabeça, oportunidade. Ele falou, pastor, já tenho o esboço pronto. E me mandou o esboço, realmente está bem legal, só anotei aqui, fiz e espero poder ser fiel àquilo que Deus falou contigo, Lipão, amém? E ele falou uma coisa muito interessante, olha o que está em Gálatas 6:10. Então, você nunca vai ser requerido de uma oportunidade que você não viu. Só que oportunidade você perde? Aqui está próxima. Você nunca vai perder uma oportunidade que você nunca viu. Sabe por quê? Porque as portas que mudarão na tua vida estão do teu lado. Os profetas que vão mudar a tua vida estão do teu lado. As pessoas que Deus quer que você escuta do teu lado. E a principal coisa que o inimigo faz é cegar para quem está te aconselhando ali do teu lado. Tem muita coisa na tua vida que já era para estar acontecendo, você já era para estar vivendo, e tem pessoas do teu lado te aconselhando, não é porque te odeia. Não, é porque é a boca de Deus na tua vida e você não está reparando. Sabe por quê? Porque Deus tem uma expectativa diante de você, Ele usa pessoas do teu lado para falar. Só que a expectativa de Deus, Ele chora às vezes porque tu não quer fazer. E Deus coloca alguém do teu lado para falar, porque você não está ouvindo. Olha o que diz. Por isso, enquanto tivermos, significa que uma hora a oportunidade acaba. Ela acaba, ela passa. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos quem está do teu lado, quem está perto de você. Deus colocou uma boca de Deus aí do teu lado. Olha a pessoa do teu lado e fala assim, você possivelmente é uma das bocas de Deus. Do meu lado. Oportunidades se acabam, gente. Mateus 25:11, a Bíblia diz que Deus distribuiu dinheiro para uma turma. Ele saiu igual o Silvio Santos, distribuindo dinheiro, né? Não, esse é outro texto, vou ler. Esse aqui são das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 estúpidas, tolas e nécias. Depende da versão que você lê. Aqui está nécias. Por isso que eu gosto da revista Almeida, ela é mais polida, né? Mas tem outras versões que já tem burro, já tem tudo aí, né? E a Bíblia diz que 10 noivas foram ao encontro ao seu noivo. Só que na época não tinha lanterna, não tinha iPhone que você ligava a lanterna, não tinha. Então tinha que ter azeite para acender o fogo e ir a caminho. 5 delas perceberam que estavam sem azeite. Significa Espírito Santo de Deus. 5 estavam muito vivas. 5 estavam muito cheias da sua confiança no caminhar. 5 estavam com a sua própria luz ao caminhar. E esqueceram que quem dá luz ao caminho, que lâmpada para os meus pés, é a palavra do Senhor. 5 acharam que por si só poderia chegar a algum lugar. E esqueceram de levar azeite, que é o Espírito Santo de Deus que ilumina e conduz a tua vida. Esqueceram. E o noivo vem, e quando o noivo vem, elas não estão prontas porque voltaram a comprar azeite e perderam a oportunidade. A oportunidade, olha o que elas falaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a Bíblia diz que a porta não abriu. Meu irmão, tem hora que a oportunidade acaba. Tem hora que passou. Tem cultos que eu tenho revelação de Deus e temor em te falar o que eu vou te falar aqui. Temor de Deus. Tem cultos em que a presença de Deus se revela de uma forma que aquilo que foi dito é para aquele momento. É para quem estava ali. É igual um rio. Passou. Aí pode ser outro. Isso eu te falo diante do Senhor. Diante do Senhor. Pouquíssimos milagres foi... A minha palavra vai até onde você está. Mas havia alguém aqui na geografia onde o profeta estava. Olha o que diz Mateus 25... 26 ao 28, olha o que diz.
versículo 26 até o 28. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Ou seja, Deus vai entregar coisas àquele que aproveita as oportunidades. Quem não aproveita as oportunidades vai ser tirado. Ele distribui, quem aproveita, aproveitou. Quem não... Só que assim, gente, é o mesmo Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia conta a história do Lázaro, que era um mendigo, e de um rico. A Bíblia diz que os dois morreram. Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Sheol, para o inferno. E o rico queria muito ir até onde Lázaro estava, só que o que separava eles era um grande abismo. E ele fala para Abraão, que está lá no seio de Abraão, no paraíso, no céu, e diz, Abraão, tem como Lázaro, que era um mendigo, fedido, que os cães lambiam as feridas dele. Aquele cara que, quando o rico era vivo, passava de longe do mendigo só do cheiro que ele tinha e do nojo que ele tinha. Agora, para você ver que aquilo que antes era o seu nojo, agora é o seu sonho, porque você perdeu a oportunidade. E ele fala assim, será que tem como Lázaro só molhar os pés para eu lamber as gotas de água que caem do pé desse cara, de tão calor, de tão infernal que está o negócio aqui? Ele fala, não tem como. Há um abismo que nos separa. Aí ele faz outro pedido dizendo, Senhor, Abraão, deixa que eu volte então e avise os meus familiares que se eles não mudarem a conduta deles, eles vão parar aqui onde eu estou e a vida aqui não é legal. E ele sabe o que Abraão fala? Não. Eles têm a lei e os profetas que todo dia estão falando para eles, estão do lado deles. Não ache que é um morto que ressuscita, que vai falar algo a eles e eles vão acreditar. Sabe por quê? Porque a oportunidade eu já estou dando, eu coloquei pessoas do lado dele. Os melhores ensinos eles podem ter. Eles podem chamar qualquer profeta ali da região, só que eles estão falando mais encantados em suas candeias sem azeites, porque são cheios de si, daquilo que podem proporcionar, e ai daquele que fala na vida deles. É incrível ver que nos momentos mais prósperos de Israel, era uma nação que matava os seus profetas, de acordo com Lucas 13:34. E eu vim dizer uma coisa para você, aproveite as oportunidades, porque uma hora não existe mais. Deus colocou pessoas do seu lado para instruir vocês e poder conduzir vocês a um caminho sensacional, um caminho diferente. Sabe, gente, eu também quero falar aqui de pessoas que aproveitaram a oportunidade e que me chamaram a atenção. Pode abrir em Gênesis 32, versículo 24. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó, que quando teve a oportunidade, ele aproveitou. Gente, eu não sei você, mas quando foi? Foi domingo agora? Foi domingo agora. Eu e a Gabi, a gente tinha assistido uma série lá, o cara morreu, a pessoa morreu, aí acharam o corpo, é uma loucura, a gente viu lá. Né? E quando acabou a série, eu fui lá para a cozinha, antes de eu pregar numa cidade internacional, e eu peguei um salgadinho, aquele pingo de ouro, e uma Coca zero, né? E estava assim, e a Gabi veio atrás de mim, assim, para brigar comigo, porque eu estava comendo aquelas porcarias. Quando ela virou, quando eu virei, ela estava na minha cara, e eu tinha recém assistido o filme, que Achamos os Corpos. Irmão, eu peguei aquele salgadinho, joguei nela, assim, na hora, explodiu tudo que é lado, ela querendo pegar a filmagem, eu assisti a filmagem, mas eu apaguei depois. Ficou muito engraçado mesmo. Agora, se eu com medo da minha própria esposa na minha casa, com muro alto, cerca elétrica, eu fico imaginando a coragem desse caboclo aqui. Porque quando às vezes eu não sei quantos de vocês, mas quando eu era criança, eu assisti muitas vezes aquela bruxa da Branca de Neve lá, e quando eu ia para a cozinha, eu ia assim, ó, eu acendia uma luz e ia. Aí eu olhava, acendia outra luz e ia, né? Porque a luz, ela tira os fantasmas do ambiente, sabia? Vai tirando. E o engraçado de tudo isso é que eu converso com gente que ainda é assim, tá? Você tá rindo aí, mas você pode ser um doente também, entendeu? Então, beleza. Então, a gente tem uma série de medos. Às vezes você tá assim e você acha que viu alguma coisa, né? Você toma um susto e tal. Eu fico imaginando esse cara aqui, Jacó.
O medo, né? Devia ter usado fralda, né? Para acontecer aqui. Olha o que ele diz. Ficando ele sozinho. E lutava ele com um homem, que ele sabia que não era um homem, era um anjo. Até o romper do dia. Eu não sei você, meu irmão, mas você já ficou acordado a noite inteira? A noite inteira. Agora lutando a noite inteira com um anjo. É o que esse cara ficou. Ele discerniu que era um anjo e falou, fico. É agora. Um dos pais da fé. O homem que Deus mudou o nome e colocou o nome de Israel. Povo que luta com Deus. Israel, esse é o homem. Chegou lá, ele não teve... Deve ter tido medo, lógico. Usava fralda na época. Abraçou e não largou o cara. Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, o anjo falou, eu não aguento com esse cara. O anjo falou, eu não dou conta com esse doido aqui. Tocou-lhe a articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E mesmo assim, versículo 26, Jacó não o largava. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Está na hora de eu trabalhar no céu, já estou a noite inteira aqui. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Tem pessoas que não perdem a oportunidade, custe o que custar, mesmo que machuque, mesmo que doa. Tem pessoa que não perde a oportunidade. E a história desse cara foi marcada e é lembrada até hoje, porque você, Israel de Deus, por causa desse cara aqui. Vou dizer uma coisa para você. Está na hora de você não perder as oportunidades que estão claras em você. Por mais que venha medo, por mais que venha dificuldade, você não pode ser aquele que desiste. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim alcançará a coroa da vida. Eu vou dizer uma coisa para você, tem portas que Deus já te abriu e você está louco para largar. Mas eu vou dizer uma coisa, segura firme naquilo que Deus te deu, na revelação que Deus já te falou. Talvez tem coisas que Deus falou que é tua responsabilidade e você não está tomando cabo. Você não está segurando. Você está iludido com o teu azeite, achando que está enxergando tudo, mas se o novo vier, você perde a oportunidade. Então, enquanto você tiver a oportunidade, você sabe que há pessoas de Deus na sua vida, valorize. Enquanto você tiver a oportunidade, há coisas que Deus mandou ser, valorize. Há lugares, valorize. Há coisas claras na sua vida, palavras de Deus, valorize. Porque uma hora não vai ter oportunidade. Outra pessoa que aproveitou a oportunidade, de acordo com o Lipão, foi Zaqueu. Lá em Lucas 19:5, Zaqueu subiu em cima de uma árvore. Sabe, gente, isso me chama a atenção. Sabe por quê? Sabe quem que tem sucesso na vida? Quem faz alguma coisa diferente. Em busca da oportunidade. Quem não espera dos outros. Quem provoca algo. Quem se mexe. É uma mulher do fluxo de sangue, que qualquer mulher na posição dela estaria em casa, sangrando, chorando, quem sabe até morta já. Aliás, nem sairia na rua porque mulher menstruada, que saísse na terra de Israel, e fosse pega, porque estava menstruado, morria apedrejado, porque estava lá para contaminar os outros. Mas essa mulher faz o que ninguém faz. Sabe de uma coisa, gente? Está na hora de você não deixar os outros amansar e domesticar você. Está na hora de você, com ousadia e coragem, fazer aquilo que Deus colocou na sua vida. Sabe, parar, não, mas isso não é o usual. Meu irmão, Deus não te chamou para algo usual. Mas isso não é o comum. Eu vou dizer que Deus não te chamou para o comum. Não, mas essa entrega aqui é demais. Deus não te chamou para a normalidade das coisas, ou para você fazer o que os outros esperam, ou que, no fundo, sabe, gente, às vezes, enquanto pastor, às vezes eu me proponho a fazer tanta coisa, que no final, dentro de mim, falo, gostou, né, papai? Estou sendo franco com vocês aqui. Mas esse é um sentimento de ser humano que talvez venha no coração de todos vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês, você não fez nada demais. Você não fez o mínimo. Sabe por quê? Coisas incríveis são desatadas não pela normalidade, mas sim pelo extraordinário. E propôs Daniel não se contaminar, jejuou, viu em 21 dias, colocou lá Moisés assim, vou subir no monte, eu vou ficar 40 dias aqui. Jesus Cristo, ele falou assim, vou mudar de história, vou ficar 40 dias aqui no deserto. Jesus Cristo falou, estou aflito, vou orar. Quando ele desce, ele olha para a cambada, Jesus Cristo, a graça em pessoa, fala, vocês não oraram nem uma hora aqui?
indignado, nenhuma hora. Ele está falando para o povo, a graça, Jesus é a graça em pessoa. O favor é merecido em pessoa. Não faça o comum. Sobe em cima da árvore. Corra o risco da morte. Desde que seja para tocar Jesus ou para ter um momento com Ele. Desde que seja para ir atrás da palavra. Desde que seja para ir atrás dele. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se a tua história para morrer é encostar nisso, encoste. Se a tua história, porque for, tiver que subir na árvore, então não, o baixinho que vai jantar com Jesus. Vou dizer uma coisa para você, não entre no comum, não entre no usual, porque o que Deus tem para você também não é assim. E não crie um senso dentro de si, não, eu fiz. Não, você não fez nada. Se você fez é porque Ele deu. Se você fez é porque Ele abençoou você. Se você fez é porque tudo é dele. Você só distribuiu um pouco que é dele. Você só fez um pouco da energia que Ele te deu, da sabedoria que Ele te concedeu, da força que Ele abençoou você. Meu irmão, se Deus assim, Ele estende as suas mãos, a gente se alegra. Se Ele fecha, a gente chora. Graças a Deus, Deus está com as mãos estendidas para a vida de muita gente aqui, em nome de Jesus. E segundo, que essa não foi lipão, é o seguinte. Tudo na vida é uma oportunidade. Olha a pessoa do teu lado, vou encerrar e diga, tudo é uma oportunidade. Sabe, gente, eu já me frustrei com algumas coisas, eu já perdi dinheiro com algumas coisas, já perdi tempo, já perdi um monte de coisa. Só que, através de um amigo, numa conversa de alguém próximo a mim, eu ressignifiquei a palavra perda e transformei em oportunidade. Então, a gente não perde nada, a gente ganha. Exemplo, no negócio que eu fui engatado e perdi dinheiro, eu não digo que perdi dinheiro, sabe o que eu digo? Eu digo que eu ganhei um diploma, porque não tem faculdade escrita assim, como não ser trouxa nos negócios. Então, você gasta seu dinheiro, você dá para alguém, essa pessoa te ensina a não ser trouxa, e você pega o diploma e pendura no seu coração. Tem as pessoas que vão, assim, defraudar o seu coração. Não tem um curso na faculdade, curso técnico que for, um curso, sei lá onde for. Como não ter o coração defraudado? Não, você vai lá e dá o coração para alguém, ela arrebenta o teu coração, aí você pega o diploma. O problema é que as pessoas, quando acontece esse tipo de coisa, elas destroem a própria vida. Elas não entendem que tudo é uma oportunidade. Por que Deus deixou? Deus quis te diplomar. Deus quis te dar um diploma, Deus quis fazer você melhor. Eu nunca esqueço de quem me deu essa sagrada revelação. Meu sócio tem alguns anos na minha frente, e quando aconteceu o negócio, eu fui lá chorar lá, e ele falou, doutor, isso aqui, ó, bem assim, ele falou bem baixo. Você pega isso aqui, pega um diploma, escreve como não ser idiota, falou bem assim para mim, pendura na tua sala, e aí tu vai lembrar e tu nunca mais vai ser. Assim, é uma faculdade. Quanto custou a faculdade de Direito? Ele falou, foi mais caro. Assim, então aproveita que isso aqui está barato para você aprender. Então, tudo é uma oportunidade. Eu estou brincando, mas é verdade. Jesus foi assim. Uma vez, olharam para um cego e falaram, Jesus, o cara é cego, quem que pecou? E Jesus fala, não é que alguém pecou, não vou dizer que alguém pecou, ele é cego porque é cego de nascença. Só que a cegueira dele vai manifestar a minha glória. É uma oportunidade, não é um problema. Não é um problema, é uma oportunidade de eu manifestar. A Bíblia diz que um homem, segundo o coração de Deus, olhou para Golias. E todo mundo, ao olhar para Golias, via uma dificuldade, via um problema e via uma perda, a perda da própria vida. Já Davi, ao olhar para Golias, via a oportunidade de mudar a sua história. Então, eu vou dizer uma coisa, tudo é oportunidade, não perca a sua. Uma palavra que Deus deu ontem, eu falei, Lipão, anota isso aí que Deus acabou de me dar. Sabe o que é? Oportunidade, você nunca vai perder porque ela está longe. Você nunca vai ser cobrado de oportunidades que estão longe, porque as oportunidades estão próximas. João Batista disse uma mensagem, ele é a placa daquele que sinalizaria Cristo. Ele disse, arrependei-vos. Muda a sua maneira de pensar, porque está próximo o reino de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diz, está próximo o reino de Deus. Olha para cá de volta. Não é próximo só de uma questão de tempo, é próximo de uma questão geográfica,
Deus continua fazendo. Deus continua abrindo o mar. Deus continua fazendo milagre. Sabe qual que é o grande problema? É que Jesus, ele não vem da forma que você espera. Sabe por que Jesus morreu? Porque os judeus que conheciam muito de Bíblia, olharam para Jesus e disseram, não é esse o Messias que a gente está esperando. Sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas olham para um menino e falam, não, isso aqui não é o que a gente está esperando, não é. Mas é um menino que tem 5 pães e 2 peixes. É um menino que não estava na lista de contados. Eu vou dizer uma coisa, Jesus, ele veio como o mundo não esperava. Jesus é o reino de Deus. Não espere que o reino de Deus fale e se manifeste da maneira com que você quer. O grande problema é que a gente mistifica demais quando é Deus falando. Quando Deus já está te dando sinais ao teu lado. Quando Deus já está falando na tua história. E eu vou dizer, assim como Jerusalém, que matou os seus profetas, talvez hoje você tenha matado muita gente, muita coisa, muitas situações que Jesus está falando com você. Talvez você está matando. Tem pessoas que já me mataram. Tem pessoas que me chamam para conversar, eu não vou conversar com elas. Porque não adianta, eu perco meu tempo, eu vou falar a mesma coisa e não vai resolver. É a mesma história, é a mesma coisa. Tem pessoas que me mataram por não me ouvir. Quem sabe hoje você está morto por algumas pessoas te mataram, ou você é pior, você é o assassino. Você está matando alguém. Então agora, no nome de Cristo Jesus, eu quero que você se coloque em pé.